Olá, caro estudante. Eu sou o professor Rodrigo Vargas, sou o seu professor da disciplina de Biologia e Bioquímica Humana e vim aqui hoje para fazer um vídeo aqui para explicar para vocês como a gente realiza a nossa atividade MAPA. Essa atividade que é extremamente importante para a composição da nossa nota e que nessa disciplina especialmente vai ser crucial, visto que a disciplina é uma disciplina que é complexa e todos vocês precisarão de todos os pontos possíveis. Então, para que a gente possa entender como essa atividade vai acontecer, a gente precisa primeiro lembrar que as nossas células apresentam uma membrana plasmática e através dessa membrana a gente pode permitir o transporte de vários componentes. Carboidratos, proteínas, lipídios, inclusive água. E esse transporte de água que acontece através da membrana, do líquido extracelular para o líquido intracelular, ele é um processo que é chamado de osmose. E muitas vezes a gente escuta várias pessoas falando erroneamente sobre a osmose, falando sobre captar informações por osmose, absorver conteúdo por osmose, deitar sobre o livro para que a gente aprenda por osmose. E na verdade isso não tem como acontecer, obviamente, porque a osmose só acontece, na osmose só acontece transporte de água através da membrana. E a osmose, quando a gente fala dela pela primeira vez, pode parecer que seja uma coisa de outro mundo, mas a osmose está extremamente presente no nosso dia a dia em várias situações, como por exemplo, quando acontece da gente ficar muito tempo no chuveiro ou muito tempo na piscina, no mar, e a gente acaba percebendo que acaba enrugando os dedos dos pés e das mãos. E isso acontece justamente porque ocorre uma troca, ou uma entrada, ou uma saída de água através da nossa pele. E esse, literalmente, vai ser o nosso processo de osmose. Só que, muitas vezes, é muito difícil da gente visualizar efetivamente esse processo acontecendo. Por isso, eu estou propondo para vocês uma atividade prática, onde vocês vão poder identificar facilmente e verificar o que acontece na osmose. Primeiro que a gente tem que lembrar que a osmose é um transporte passivo. Então ela sempre vai de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração. Só que geralmente esses ambientes de concentração, eles são classificados de acordo com as moléculas sólidas, com os solutos. Então a gente tem que sempre observar que a água, ela vai de um ambiente onde tem uma maior concentração de água em relação ao soluto para um ambiente que tem menor concentração de água em relação à grande concentração de soluto. E para a gente visualizar isso, e para a gente entender como a biologia e a bioquímica ela faz parte aí do nosso dia a dia, nós vamos fazer uma atividade prática com folhas de alface. Todo mundo um dia já lavou uma folha de alface, já temperou uma folha de alface, ou mesmo já teve que guardar um resto de salada que não foi totalmente consumida, e viu que existe uma grande diferença na estrutura da folha do alface. Para isso, eu vou propor para vocês essa atividade. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar 3 folhas de alface, certo? Dessas 3 folhas de alface, uma dessas folhas de alface a gente vai deixar um dia anterior na geladeira, justamente para que ela possa, então, se desidratar, que ela possa perder a água que está no interior da sua célula. Você precisa deixar aí essa folha de alface na geladeira por mais ou menos umas 8 horas até que essa água possa sair de dentro dela. Uma vez que você fez isso com uma das folhas no dia anterior, no próximo dia nós vamos pegar 3 copos d'água, tá? Não precisa ser um copo muito grande, mas um copo que caiba essa folha de alface que você pegou. E aí, esses copos d'água, a gente vai pegar e vai encher os 3 de água. No primeiro copo, a gente vai numerar de 1 a 3. No primeiro copo, você vai pegar aquela folha murcha que ficou um dia anterior na geladeira e vai mergulhar nesse primeiro copo. No segundo copo, você simplesmente vai pegar uma folha de alface fresca e vai mergulhar nesse segundo copo. No terceiro copo, o que a gente vai fazer misturar nesse copo d'água 2 colheres de sal. Sal de cozinha, mesmo que você tenha em casa. Mistura bem esse sal até ele ser completamente dissolvido na água. E aí você mergulha uma terceira folha de alface fresca
nesse terceiro copo. Depois que você deixar aí esses 3 copos com essas 3 folhas de alface mergulhadas aí por mais ou menos umas 4 horas, você vai ver que vai ocorrer uma diferença entre a estrutura que você tinha anteriormente da folha de alface e a estrutura que vai ser visível naquele exato momento. E aí, com isso, eu quero que você explique nessa atividade como que a osmose ocorreu, certo? Será que a osmose ela permitiu o transporte de água de fora de fora da folha de alface para dentro da folha de alface, ou de dentro da folha de alface para fora, ou a água entra e sai? Como que esse processo está acontecendo? É isso que eu espero que você responda na nossa atividade. Lembre de colocar na sua resposta as variações da solução. Se a solução é uma solução hipotônica, isotônica ou hipertônica. E com essas explicações, então, você vai conseguir realizar adequadamente a nossa atividade mapa, certo? Caso exista ainda alguma dúvida, vocês podem verificar a atividade escrita lá, eu deixei bem descrito realmente o que é para ser feito, ou pode mandar mensagem no nosso Fale com o Mediador, que nós vamos estar dispostos a responder e tirar todas as dúvidas que acabarem ficando, certo? Um grande abraço e eu aguardo vocês nas nossas aulas ao vivo. Até mais!